Muito bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. E como começar um vídeo? Obviamente, pelo começo. Então, aqui são duas MacArthurs, achei interessante mostrar como que eu guardo a minha, que virou relíquia, né? Pelo fato de não fazer mais. E essa é a forma que eu guardo ela. Nesse vídeo a gente vai estar comparando as duas. Eu guardo na caixa da arqueológica, com muito carinho, com muito cuidado. Ó, tudo certinho, bonitinho. Mais de 1 milhão de exemplares distribuídos no mundo. E é uma Bíblia que eu tenho mais cuidado. Vamos abrir ela. Toda embrulhada. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que ela não sofre as gravantes com o tempo. Eu vou ser sincero, eu gostava mais da SBB. Vamos comparar as duas. São lindas, né? Vou colocar um forrinho aqui de portas abertas no fundo. E vamos estar comparando as duas. A gente já volta com mais espaço aí para isso. Então aqui dá para enxergar muito bem as duas. São dois armamentos pesadíssimos. E a gente pode começar. Uma é pela Sociedade Bíblica do Brasil. Muita gente não conhece, então vamos dar um close detalhado aí na Bíblia MacArthur antiga. Fiel aos originais, sendo SBB, a capa similar ao couro, os dois filetes marcadores. E lembrando que esse aqui eu já queimei a pontinha. O outro não, dourado a lateral, tá? Muito bem feita. Pena ter saído de linha. A assinatura é a única coisa assim que a princípio elas têm em comum, mas mudou muito a capa. No começo eu achava essa aqui mais feia. Mas aí a gente vai acostumando, né? E como é uma Bíblia que eu vejo pouco, aí eu quase não uso. Mas a outra é muito bonita. Eu gostei muito também. Só vai mudar alguns grandes detalhes dentro. Assim como mudou por fora. As duas começam... Deixa eu dar uma chegada para cá. E uma chegada para cá. Isso. Página da primeira. Aqui já começa, né, para e de MacArthur. Seria a introdução delas aqui, ó. Dá para ver a diferença. Boa, vamos chegar um pouquinho mais para cá. Aí, ó. A princípio, eu já digo para vocês que mudou. Assim, eu vou dizer, eu gostava mais do modelo de antes, mas nada ruim com o modelo de agora. Só que alguns detalhes realmente mudaram muito. Tem vídeo da MacArthur aí no canal, se vocês quiserem ver os maiores detalhes. A gente pode passar para vocês, ó, quadros e mapas, índices, tabelas, mapas e artigos. Já vai mudar tudo isso. Esse detalhe cinza, introdução à Bíblia. Ela também tem introdução à Bíblia. Diferente de como usar essa que tem. Olha lá, abreviatura dos livros da Bíblia, natureza e propósito da Bíblia, introdução à Bíblia. A Bíblia tem 16 documentos inspirados por Deus. Esses documentos se encontram reunidos em 2 testamentos, o Antigo 39 e o Novo 27. Aqui é a mesma coisa, viu, pessoal? Só muda a cor, a apresentação é a mesma. Vou ler na MacArthur mais antiga, clássica. Vamos colocar como clássica agora. A Bíblia é uma compilação de 66 documentos inspirados por Deus. Esses documentos estão reunidos em 2 testamentos, o Antigo 39 e o Novo 27. Profetas, sacerdotes, reis e líderes da nação de Israel escreveram os livros do Antigo Testamento em hebraico com 2 passagens em aramaico. Os apóstolos e seus companheiros escreveram os livros do Novo Testamento em grego. Tudo igual. Você preferia antes ou agora? A criação do universo, o retorno, é o mesmo material, viu, pessoal? Quanto a isso, podem ficar despreocupados. Continuando os pontos, tá? Vou pegar aqui o 3, por exemplo. A revelação da bênção divina que decorre da fé e da obediência. A revelação da bênção divina pela fé e pela obediência. Ficou resumida.
Nesse fator aqui, a gente pode comparar a Genebra e a fé reformada. Tá bom? Ficou mais com os detalhes e aqui fica mais resumido. Aqui então seria como se fosse a Genebra 2 de início da publicação, e aqui seria, entre aspas, a fé reformada já resumida. Mas é o mesmo tema. Nesse aspecto vai mudar os comentários. Eu vou mostrar que os pontos continuam, mas é como se fosse atualizado. O caráter de Deus, ó, o julgamento pelo pecado, mesma coisa. Revelado nas páginas tanto do Antigo como do Novo Testamento, está associado a essas 5 categorias. Todo o conteúdo revelado nas páginas tanto do Antigo Testamento como do Novo está associado com essas 5 categorias. Então, assim, é como se fosse o texto atualizado. Vamos lá, 1. Revelação do caráter de Deus. A revelação do caráter de Deus. Igual. 2. A revelação do castigo divino. A revelação do juízo divino em decorrência do pecado e da desobediência. Pelo pecado e pela desobediência. Então, assim, ficou mais resumido. Eu não creio que ia perder o ponto nesse aspecto, não. Aí entra notas pessoais. E na antiga, que vamos colocar na clássica, fica observações pessoais. Mas o ponto é o mesmo. Por que escrever uma Bíblia? Na clássica, por que escrever uma Bíblia de estudo? Mesma coisa. A resposta a essa pergunta vem de sua conversa entre Filipe e um etíope, registrado em Atos 8. Assim como Filipe fez com o eunuco, eu quero me sentar com você e explicar a Escritura. Da mesma forma que Filipe fez com o eunuco, eu quero me sentar com você e lhe explicar as Escrituras. Está atualizada. Idêntica, muda só pouca coisa. Como a Bíblia chegou até nós, como surgiu a Bíblia na clássica e como a Bíblia chegou até nós na Thomas Nelson. Ou a gente pode colocar SBB versos. Então lá, ó, aqui como surgiu o progresso da publicação, ela vai ter tudo isso conforme a outra. Processo de publicação, revelação, revelação, inspiração, inspiração, canonicidade, mesma coisa, tá? Mesma Bíblia. O quadro da clássica, vamos concordar que era mais bonito com esse detalhe cinza, ó. O Antigo Testamento hebraico, o Antigo Testamento hebraico, mesma coisa, idêntica, mudou nada. Estudando a Palavra de Deus e como estudar a Bíblia. Aqui estão algumas sugestões sobre como tirar o máximo proveito do estudo desse manual divino. Segue algumas dicas para aproveitar ao máximo o estudo deste manual divino. Vai citar o salmista, o Salmo 119, 9. Por que é importante estudar a Bíblia? Por que a Palavra de Deus é tão importante? Como serei beneficiado pelo estudo da Bíblia? Qual deveria ser minha reação e qual deveria ser minha resposta? Aqui é o clássico, aqui é o atualizado. Vamos colocar dessa maneira. Crer nela, acredite nela, honrá-la, honre-a, amá-la, ame-a, obedecer a ela, obedeça a ela, guardá-la, guarde-a, lutar por ela, lute por ela, pregá-la, pregue-a, estudá-la, estude. Quem pode estudar a Bíblia? É a próxima pergunta na Thomas Nelson. Quem pode estudar a Bíblia? Mesma pergunta. Por exemplo, ó, estudando a palavra, você é salvo pela fé em Jesus Cristo? Você foi salvo pela fé em Jesus Cristo? Agora, Thomas, você tem fome da palavra de Deus? Você está faminto pela palavra de Deus? Quais são as bases do estudo da Bíblia? Quais são os fundamentos do estudo da Bíblia? Passo 1, 2. Vamos ver, princípios devem ser entendidos e princípios a entender. Passo 3, isso mesmo, e passo 4, aplicar. E aqui a aplicação. Mesmo material, volto a dizer. Vendo com vocês, eu peço desculpa porque fazer um vídeo assim é mais difícil. E agora, resumido, ó, e agora nela está a fonte da qual, viu? Então aqui nesse caso aqui, ficou mais interessante o e agora. Aí encerra Antigo Testamento, processo da revelação. Antigo Testamento é o processo da revelação no Novo Testamento. Introdução ao Pentateuco.
Introdução ao Pentateuco. Os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, formam uma unidade literária. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, formam uma unidade literária. Eu até agora não liguei minha luz, está tão claro aqui hoje. Melhorou. Virando a página. Aí, ó, uma coisa interessante, o quadro da clássica já é mais interessante do que da Thomas Nelson atual. Uma harmonia entre os livros de Samuel, Reis e Crônicas. Introdução aos profetas. Mais quadros, ó. Agora vamos para Gênesis. Então ficaria título. O título em português, Gênesis, vem da tradução grega Septuaginta. O título em português, Gênesis, provém da tradução grega Septuaginta. Autor e data, mesma coisa. Muda a atualização. Pano de fundo, mesma coisa. A diferença é que isso aqui tinha os desenhos, essa folha cinza era mais bonita, convenhamos. Temas históricos e teológicos. Mesma coisa. Dificuldades de interpretação, desafios de interpretação, estrutura. Aqui já tem uma estrutura, o conteúdo de Gênesis compreende. Então, aqui já tem uma estrutura formada. A estrutura literária de Gênesis. Então, aqui ficou resumida essa parte de estrutura. Está aqui no finalzinho. Resumida. Bem resumidinho mesmo. Mas não quer dizer que perdeu o ponto aí nesse aspecto não, porque são bem parecidos. Embora a gente prefere já a estrutura acrescentada aqui antes do esboço. Esboço, sumário. A criação dos céus e da terra, a criação do céu e da terra. O 5.5, a morte de José no Egito. A morte de José no Egito, mesma coisa. Agora vamos ao que interessa, principalmente nessa Bíblia aqui, é saber sobre o texto. No princípio, no caso essa aqui é Almeida Revista Atualizada, essa aqui é NVI. Vamos ver os comentários. 1.1, 2 a 3. A criação do céu e da terra. É a mesma coisa, tá? Entendemos que a criação do céu e da terra por Deus é. Essa descrição de Deus criando os céus e a terra é entendida como sendo recente, ou seja, há milhares e não milhões de anos. Recente, ou seja, que ocorre milhares e não milhões de anos atrás. Os pontos são os mesmos. Vamos ver um 7. Abaixo do firmamento, debaixo do firmamento. Referência aos reservatórios subterrâneos. Sofre o firmamento, possivelmente tratava-se de uma dossel de vapor de água que tornava a terra semelhante a uma estufa ou providenciar temperatura uniforme. Inibir os movimentos de massas de ar, provocar a queda de névoa e filtrar os raios ultravioletas. Desse modo, prolongada a vida. Eu sei que é a mesma coisa, porque eu já li então essa parte. Então, abaixo do firmamento só muda de forma atualizada. Isso se refere aos reservatórios subterrâneos. Por cima é possível que isso tenha sido uma cobertura de vapor que transformava a Terra em estufa, fornecendo temperaturas uniformes, inibindo grandes movimentos de ar, provocando a precipitação de névoa, filtrando os raios ultravioletas e estendendo a vida. Mesma coisa, o que a gente vai sentir falta é isso aqui que eu vou mostrar para vocês já já. Capítulo 2, os textos são colunas, os comentários são colunas. Relato da queda, a queda do homem, é óbvio que muda os títulos, porque mudou o texto, mas mesma coisa, tudo igualzinho, 4.1. A diferença aqui é que ela já vai ser dividida em mais pontos, por exemplo, assassinato de um irmão, coisa que essa aqui não vai ter, na clássica. Mas o comentário, coabitou com Eva, sua mulher, o ato de relação sexual era considerado o único meio pelo qual o próprio Deus dava filhos. Ele foi reconhecido como o supremo doador de toda a vida. Adão teve relações com Eva, sua mulher, o ato sexual era considerado o único meio pelo qual Deus dava filhos a si mesmo. Ele era reconhecido como doador,
soberano de toda a vida. Então os comentários vamos dizer que realmente ficaram bem originais, bem interessantes mesmos. O quadro acabou. Cronologia do dilúvio, cronologia do dilúvio. Então aqui, ó, o quadro da Clássica está aqui. O quadro da cronologia do dilúvio vai lá para a página 1915. E é para lá que nós vamos. Chegamos ao quadro, eu vou estar mostrando para vocês com detalhes, ó, o quadro do dilúvio. A diferença é que ele não fica mais no meio da página, foi para o final, é só seguir o sinalzinho, ó, a cronologia do dilúvio. No ano 600, ano de Noé, segundo mês, 10º dia. Ó, vamos lá. No ano 600, ano de Noé, segundo mês, 10º dia. Da Clássica, que já se encontra na página. E da Thomas Nelson. Então, assim, no mesma Bíblia, diferente é a posição dos quadros. A diferença é que, por exemplo, aqui ela já está na página. E aqui ela te indica para onde você tem que ir, ó. Agora que matamos essa charada, a gente segue mais um pouco. Principais. Vamos lá, virou a página. Infelizmente o quadro já não vai existir mais, ó. Principais montes da Bíblia. Ela já não vai dar esse detalhe igual a Clássica fazia. Infelizmente aí se perde esse ponto. Tem uns quadros. Os mapas, né? Gênesis 12 já não tem mais mapa. Algumas coisas se encontram no final. Sozinho, embora não tenha o que fazer nesse caso, porque eles não poderiam fazer igual a outra em tudo pelo fato de ser editoras diferentes. Eu também não sei como funciona esse fator de direitos autorais. Vamos para o Novo Testamento? Estamos encerrando Malaquias 4 e vamos lá. Cronologia Romana da Palestina. Expansão sobre os Macabeus. Atualizada e a clássica. Período intertestamentário. Introdução ao período intertestamentário. Mas é a mesma coisa, 400 anos passaram, só atualizado, lembrando aqui. A história judaica. A história dos judeus. Expansão sobre os Macabeus. Não dá o detalhe, aqui dá. Ó. Expansão dos Macabeus, aqui você vai seguindo o texto sem título, ó, entre 334 a.C. e 331 a.C. em Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, mesma coisa. Aqui nesse caso, aqui num quadro desse, fica parecendo meio sujo por causa do cinza. Mas isso também não vai influenciar. Controle romano sobre a Palestina, mapa aqui não tem. Infelizmente. Então, cronologia do período testamentário, cronologia do período testamentário. Aqui é o início mesmo de uma página e vai seguir para outra. Aqui vai parar em é a mesma coisa. Aqui é resumido, mais bonito, a do lado de cá. Na próxima página, continua a página de cá. Então, essa aqui, se for da ponta, melhor nesse aspecto. Miramos a página, desenvolvimentos judaicos, progresso da revelação, coisa que essa aqui não vai ter. Desenvolvimentos judaicos, diáspora. Aí tem a introdução aos evangelhos. Introdução aos evangelhos, a palavra a mesma coisa. Introdução aos evangelhos, mesmo quadro. Uma harmonia dos evangelhos. Harmonia dos evangelhos. Apresentação de Jesus Cristo. Então a gente cá está na página de cá. Então, introdução de Jesus Cristo. Então aqui seria a página 1. Da de cá está bem mais fácil a leitura na clássica da SBB. Ó. Vamos lá para um breve resumo da vida de Cristo. Isso aí tem no final, tá, pessoal? Naquele outro quadrinho lá no final.
E aí a gente entra na introdução a Mateus, mesma coisa, ó, só muda eu vou mostrar de novo, vou ler. Título, autor e data, pano de fundo e cenário, pano de fundo, temas históricos e teológicos, temas históricos e teológicos, dificuldades de interpretação, desafios de interpretação. E aí encerra. E aí aqui já passa a ser igual, diferente do início lá, né? Sumário, esboço, mesma coisa. Aí aqui já fica mais interessante nesse aspecto. Aqui já vai estar a árvore genealógica. Eu vou mostrar para vocês. Então assim, o que uma tem e a outra não vai ter às vezes, que é o caso desse exemplo aqui, ó. Eventos únicos em Mateus, similaridade nos evangelhos, tá? Coisa que aqui nessa aqui não vai ter. O comentário é o mesmo, só muda o título, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, sua linhagem. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Então é tudo igual. Ponto para essa que já tem esses quadros que a outra não tem. O ideal seria estudar pelas duas. Árvore genealógica de Herodes. Similaridades nos evangelhos, continuação. Então a Thomas Nelson atualizou nesse aspecto. As tentações de Satanás e Eva, Jesus. Que depois a gente tem uma ideia, né? Então agora a gente vamos caminhar lá para Apocalipse 22. Então chegamos a Apocalipse 22, encerramento. 22:20, 22:20. Vamos nas duas. Na clássica SBB primeiro, certamente vem sem demora. À luz dessa expectativa futura, o que agora se espera dos crentes é esboçado por Pedro. Sim, vem em breve. À luz dessa expectativa futura, o que agora é exigido dos crentes é resumido por Pedro. É óbvio que vai ser totalmente diferente daqui para frente, o caráter da verdadeira da fé salvadora. E vai seguindo assim com esses detalhes, uma visão geral de teologia. Uma visão geral da teologia. As escrituras sagradas, ensinamentos, as escrituras sagradas, mesma coisa. Então assim, é a mesma Bíblia, mudaram algumas coisas, mudaram, é claro. No caso, essa aqui tem concordância, a outra não tem. Concordância bíblica. A Thomas Nelson aqui já não vai ter. Concordância é legalzinho ter. Tem vídeo dela aí falando, mas se vocês quiserem mais algum detalhe, a gente pode estar passando para vocês, caso você tenha alguma dúvida. Mas deixe aí seu comentário. Os mapas, né? Na Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos relembrar Genebra. Os mapas são idênticos. Ambas são lindas, ó. A outra é um pouco maior. Eu acho a Thomas Nelson mais confortável. E ambas são muito lindas. Mas pode comprar sem medo aí, que continua a mesma MacArthur que você conhece ou desconhece para alguns. Mas ambas são lindas. Eu gosto mais dessa capa porque eu acho mais bonito pelo contraste de duas cores. Mas essa aqui ficou linda, linda, linda. Graça e paz do nosso amado Senhor e Salvador. Até breve.